Boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês aqui. É a primeira palestra que eu estou dando em Londrina, porque eu cheguei, como bem disse a nossa querida, eu cheguei há 5 meses aqui. Então eu estou começando a minha vida aqui dentro da casa espírita, né? Embora a gente esteja já frequentando, mas é aqui. Então, e o que eu vou falar para vocês hoje, que eu trouxe, tem uma onda aí, né, de segunda vida do Cristo, não sei o quê, não tem uma história dessa? O pessoal aí falando. Então, hoje eu vou trazer à luz do Espiritismo essa vinda do Cristo, essa vinda de Jesus para nós. Bom, eu hoje vou trazer uma palavrinha diferente que eu também não conheci. Eu tenho usado, gente, não sei se vocês conhecem, esse evangelho maravilhoso. Ele é editado pela FEB e foi uma surpresa para mim. Novo Testamento. E é assim, belíssimo, belíssimo mesmo, e ele vai comentando as coisas. E ele tem uma tradução que busca se aproximar bastante do original. Tá? Então, algumas palavras são um pouco diferentes do que a gente conhece e alguns sentidos também. E isso é interessante a gente observar. Algumas coisas, pelas traduções, foram se perdendo. E aqui ele tenta justamente, né? O Haroldo Dutra Dias, ele tenta fazer uma tradução bem em cima dos originais. Bom, e aí ele usa a palavra Paracleto. Alguém sabe o que é Paracleto? Paracleto é o Consolador. É aquele que vem justamente trazer uma mensagem nova, um amparo, um cuidado. Vem auxiliar a gente. Lembra alguma coisa, vocês? Lembra, né? Parece que a gente vai chegar lá. E aí ele diz o seguinte, no João capítulo 14, versículo 16. 14 e 16. O capítulo... Está errado aqui, gente. Não, está aqui, está certo. Capítulo 14 e 16, mas versículo 15. Se me amardes, observareis os meus mandamentos. Veja o tempo verbal que ele está usando. Se me amardes é se continuares a me amar. Ok? Observareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paracleto, a fim de que estejais convosco para sempre. Quando, porém, aquele vier, o Espírito de verdade, os guiará em toda a verdade, pois não falará de si mesmo, mas falará o quanto ele ouvir, e vos anunciará o que há de vir. Não é exatamente o que a gente tem no livro dos Espíritos, quer dizer, o fundamento do Consolador? A gente depois vai ver isso melhor. Ai, obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Realmente eu tenho a voz meio alta, mas... Bom. Gente, quem é Jesus? Quem é essa figura que até hoje, 2000 anos depois, a gente continua falando dela? Quem é esse ser tão especial que não se perdeu no tempo? Olá, tudo bem? E aí a gente vai ver aqui, lembra do senador romano, Públio Lentulus? Há 2000 anos, Emmanuel fala dele, né? Fala de uma carta que ele escreveu ao imperador Tibério. Nessa carta ele descreve Jesus com reverência e admiração. Diz ser um homem de beleza serena, cuja presença inspirava amor e temor ao mesmo tempo.
Seu olhar resplandecia como raios de sol. Sua voz tocava os corações. E sua postura revelava uma alegria grave, profunda, que fazia chorar sem saber por quê. Sua presença física expressava sua elevação espiritual. Ele irradiava o céu por onde caminhava. E aqueles que tiveram a graça de encontrá-lo sentiam, antes de compreender, a força de sua luz. Jesus, diz Emmanuel, é a personificação do amor de Deus, a manifestação da bondade infinita. E vislumbrando sua figura sublime, alguns autores espíritas nos falam de Jesus. Por exemplo, Joana de Ângeles descreve o mestre com semblante sereno, gestos suaves e uma presença que inspirava confiança e respeito. Emmanuel fala da luz que emanava de seu olhar, da voz que acalmava os aflitos e da autoridade moral que silenciava multidões. Ele afirma: Jesus não precisava de títulos, sua presença era o próprio Evangelho em movimento. Kardec diz que o corpo de Jesus, embora humano, era formado por fluidos mais puros, compatíveis com a sua elevação espiritual. Sua aparência refletia serenidade, luminosidade e harmonia. Não necessariamente extraordinária aos olhos humanos, mas profundamente tocante ao espírito. Divaldo reforça essa percepção ao dizer: o ser transcendente que é, exteriorizava-se com uma força inexcedível, penetrando tudo e todos, de forma que, ao senti-lo, de imediato, dava-se uma incomum transformação naqueles que o encontravam. Eu gostaria que a gente fosse percebendo isso, como essa presença tão especial do Mestre nos toca e nos leva para um outro lugar, que não é fora, mas é dentro de Deus. Nos leva para essa sintonia com Ele. Jesus não precisava ser reconhecido para ser sentido. Sua energia espiritual era tão intensa que até os espíritos infelizes o percebiam à distância. Crianças corriam ao seu encontro e corações endurecidos se desarmavam diante de sua luz. Afirma Kardec: Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. Mas, se Jesus é nosso mestre, somos nós os seus discípulos? Uma vez, eu estava lendo um livro e aí um mestre de uma outra religião dizia assim: os cristãos não consideram Jesus o mestre, porque eles não seguem o mestre, eles não respeitam, eles não honram o mandamento maior do mestre. Aquilo me tocou profundamente e eu fiquei pensando, realmente a gente quantas vezes não é capaz de observar o que o mestre falou. Jesus responde à pergunta de um doutor da lei, quando que lhe pergunta qual seria o maior mandamento. E ele diz: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis o vosso próximo como a vós mesmos.
Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. E a gente percebe que para chegar ao Mestre, lembra que ele falou? Se me amares, seguiriam os meus mandamentos, seguiria a minha orientação. Esse é de Mateus e está no Evangelho segundo o Espiritismo também. Mas como viver o amor do Mestre e esse amor que ele orienta que vivamos em sua plenitude? Como transformar esse ideal que ainda tantas vezes está fora de nós para um ideal pessoal, interno? Jesus nos deu a fórmula. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade será essa, não é? A de que o reino de Deus está dentro de nós. Que a gente não busca fora, mas no coração de cada um. No interior, nessa reconexão com a alma imortal, como filhos de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Deus não está fora, está dentro. Está fora e está dentro, não é? Na intimidade de cada coisa, de todas as suas criações e de todas as suas criaturas, não é? Pulsando em nossa consciência, em nossos sentimentos, em nossas escolhas. E o Livro dos Espíritos, na questão 621, diz: onde está escrita? Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Então é dentro de nós, na nossa consciência, que a gente tem que encontrar essa lei, E como que a gente faz? A gente vai chegar lá, para a gente poder entender como encontrar essa lei dentro de nós. O Espiritismo é o Consolador prometido que veio trazer, lembra que Jesus falou lá no início? Que ele nos deixaria o Consolador prometido? Que veio trazer a nós essas verdades, cumprindo a promessa de Jesus. O Espiritismo realiza o que Jesus anunciou do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem. Não é isso que o Espiritismo faz? Na Gênese, não só, mas principalmente, não é? Para onde vai e por que está na Terra? Toda a obra da codificação tem esse objetivo. Responder essas perguntas e fazer com que nós mergulhemos mais e mais dentro de nós. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Isso está no capítulo 6, 6º item 4 do Evangelho, segundo o Espiritismo. E aí a gente encontra também que Deus criou todos. E agora a gente vai falar um pouquinho da codificação. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, mas lhes deu igual aptidão para progredir, segundo os seus méritos. O espírito progride, pouco a pouco, até atingir a perfeição. Os espíritos puros são reflexos da perfeição moral e começaram como nós, todos simples e ignorantes. Se o reino de Deus está dentro de nós, como empreender essa jornada interior com segurança e clareza de propósito? O que vocês acham? Como que a gente pode, Liara, empreender essa jornada para dentro de nós mesmos? A prece é uma delas, não é? Não é? O que mais? As ações que nos conduzem ao outro, né? O amor que nos conduz ao outro. O que mais?
do estudo, mas preparando-nos para a vinda do Cristo dentro de nós, porque Ele já está dentro de nós, nós ainda muitas vezes não o percebemos porque envolvidos com o mundo físico, envolvidos nas tarefas do dia a dia, a gente acaba valorizando, assim como o Marco, mais nas atividades mundanas, não que sejam ruins, mas do mundo, em detrimento das atividades espirituais. Quantas vezes eu me reprovo e me percebo dessa forma, né? Em vez de a gente sentar, por exemplo, e orar e meditar. E meditar, a gente vai fazer as coisas que tem que fazer, imaginando que assim a vida vai fluir, né? Tá certo. A gente está no mundo físico, tem que trabalhar mesmo, né? E tem que trabalhar para trazer ordem no lugar onde a gente vive também. Mas o dia tem 24 horas, não é? E aí, então, tem um livro muito interessante do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que chama-se Consciência e Mediunidade. E nesse livro, ele fala exatamente, é ele perguntado como atingir, como chegar, exercer melhor a nossa tarefa mediúnica. E aí o Espírito, Manuel Filomeno de Miranda, responde pela oração, pela meditação, que a gente medita sem saber que está meditando. Nós espíritas fazemos isso, mas a gente não chama de meditação. Depois eu vou mostrar para vocês. Pela oração, pela ação, ação em direção ao outro, ação em direção à nossa própria vida, não é? E pelo estudo. A oração, no capítulo 27 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem no Pedi e Obtereis, ele diz: é o fio invisível que nos liga ao plano espiritual. É através da oração que a gente faz a conexão com os espíritos superiores e fortalece a nossa fé. Não é? A gente amplia essa conexão. A gente, através da oração, quando a gente não está com serenidade, a gente reencontra a serenidade, reassume a nossa serenidade, através até desse auxílio que recebemos do mundo espiritual. Então, encontramos o equilíbrio e a harmonia vibratória. Na oração, nós facilitamos o contato com a essência divina e com o próximo. Não é? Muitas vezes nós estamos em dificuldade com o outro e fazemos uma oração. E muitas vezes aquelas pessoas que não estão em boa sintonia, certamente por responsabilidade nossa também, se a gente pede numa oração que nos harmonize, porque nós também precisamos ser harmonizados, se o outro não está vibrando na mesma sintonia que nós também temos responsabilidade. Não é só o outro. Então, a oração traz você para o equilíbrio e ajuda o outro também a encontrar o equilíbrio. Facilita o contato com a essência divina e com o próximo e atua como fonte de proteção, inspiração e serenidade. A meditação, que esse livro coloca tão bem, propõe a meditação como uma ponte entre o recolhimento interior, lembra? Onde está Deus? Está dentro de cada um de nós, então a gente tem que encontrá-lo, não é? E a ação consciente no bem. Estimula o autoconhecimento e a reflexão íntima. Quando nós paramos, nós podemos avaliar. E tem em vários momentos que nos sugerem isso.
faz uma avaliação de tudo que você fez durante o dia. Presta atenção e avalia aquilo que foi bom e que não foi bom. Somente através do recolhimento a gente consegue fazer isso. Se a gente continua no mundo sem essa parada, a gente não consegue encontrar, se avaliar, se perceber. Então, a meditação permite que façamos essa percepção de nós mesmos. Ajuda a manter a mente clara, serena e aberta à intuição. Porque a meditação tem por objetivo limpar a mente. Claro, numa mente limpa, o Mestre, o nosso Pai Celestial, podem falar conosco. Numa mente tumultuada, nós não ouvimos a sua voz, por mais que desejássemos. Alinha pensamentos, sentimentos e atitudes, favorecendo escolhas conscientes. Nós, quando estamos com a mente clara, podemos escolher com muito mais assertividade e agir menos por impulso, ou menos por preconceitos, ou menos por, enfim, no automático, como a gente faz tantas vezes. Né? Ops, voltou. Eu quero falar mais uma. Peraí, que eu passo por aí. Ai, gente, peraí, que foi pro final. Desculpe. Eu pulei aqui, fui antecipar. Desculpa aqui. Meditação. Aqui. É isso aqui. Deixa eu botar aqui. Foi. O termo meditação não aparece diretamente na codificação, nós sabemos disso. Mas o conceito sim. Quando que ele aparece? Quando sugere a interiorização e o silêncio no Livro dos Espíritos, a pergunta 772, que afirma que o silêncio é útil, pois no silêncio põe em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco, com os espíritos superiores. De forma íntima e oração reflexiva, o Evangelho segundo o Espiritismo valoriza o recolhimento e a introspecção como caminhos para a transformação moral. Produz o domínio do pensamento, a vigilância mental e o direcionamento para o bem são práticas compatíveis com estados meditativos. Promove a sintonia vibratória. No Livro dos Médiuns destaca que o médium deve manter-se em sintonia com os espíritos elevados, algo favorecido pela serenidade e concentração. Agora a gente vai para a ação. A ação é o campo onde o amor se torna visível, onde nós conseguimos desenvolver a prática da caridade. Né? A prática da caridade é uma ação, onde a caridade se manifesta não como obrigação, mas como expressão natural da consciência desperta. Uma consciência amorosa, lembra, amar ao próximo como a ti mesmo. Qual é a condição? Primeiro o amor a Deus, depois o amor a si mesmo, porque se reconhece como filho de Deus, e depois você reconhece a filiação divina no outro. E, portanto, você ama o outro, não por obrigação, mas porque você reconhece nele o próprio Cristo, como reconhece em você. Certo? Ok? Ou não? Certo? E o estudo, filho?
finalmente. Estudar é alimentar a alma com conhecimento, é fortalecer a fé com razão, é preparar o coração para servir com sabedoria. E o Espiritismo o tempo inteiro nos traz isso também. Estudo, estudo, estudo. Não é? Por isso a gente tem tantas palestras, tem tantos grupos de estudo, para estudo das obras básicas, não é? É a luz que dissipa as sombras da ignorância, o estudo. Amplia a compreensão dos princípios espirituais sobre si mesmo. A gente descobre, através do Espiritismo, quem somos nós e o que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos. Né? Fala para nós desse destino, que é ser espírito puro. E prepara o coração para servir com sabedoria, dissipando as sombras da ignorância, ampliando os princípios espirituais sobre si mesmo e sobre a vida e incentiva o aprofundamento nos ensinamentos dos espíritos com espírito crítico e abertura. Se nós sabemos, se nós estudamos, nós sabemos identificar o que é bom e o que não é. Nós sabemos identificar, inclusive, as ações do outro, as comunicações dos espíritos, mas porque temos conhecimento. Nós deixamos de receber qualquer coisa para ter um olhar crítico, porque conhecemos. Claro, é muita coisa, gente, mas quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe que pouco sabe, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma facilidade maior para identificar o que é bom do que não é. E rejeitar qualquer mínima maldade, qualquer mínima falsidade. Garante o discernimento e decisões mais conscientes e responsáveis. Oração, meditação e estudo são ferramentas que nos ajudam a manter a lucidez, a sintonia com o mundo espiritual e o compromisso com o bem. Seguir o Cristo é mergulhar em nós mesmos com coragem. Atravessar os labirintos da alma e encontrar lá no íntimo a centelha divina que nos habita, expressando-a com amor por todos os seres. A presença de Deus está fora, sim, mas está principalmente dentro de cada um de nós. Nós somos seus filhos. Nós somos expressão do seu amor. Portanto, ele está em cada um. Se nós conseguirmos compreender isso e perceber isso, nós seremos muito mais amorosos conosco mesmo e com o outro. Porque perceberemos nele também a presença do amado. Quem possui os meus mandamentos e os observa, esse é quem me ama. Quem me ama será amado por meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele. Que a gente possa, que essas reflexões possam ecoar em nossos corações como sementes de transformação em cada um de nós. Que os ensinamentos do Mestre possam cada vez mais serem percebidos por cada um de nós como a verdade, como o bálsamo, como a instrução maior que nos guia para ser cada vez melhores e cada vez mais apropriados da sua presença. Que os seus ensinamentos, que cumprir, observar o seu mandamento maior, possa dissolver aos poucos esses obstáculos que nos dificultam a compreensão de quem somos, que nos perturbam a percepção
e nos impedem de saber que somos filhos de Deus. Que a luz do Cristo nos acompanhe em cada passo. E que a paz que Ele nos oferece, aquela que o mundo não pode nos dar, seja a nossa companheira constante. Que assim seja. Você pode fazer nossa prece? Nossa. Deixa eu só falar uma coisa que eu gostaria de lembrar. Uma boa posição para a gente meditar é a gente sentar com a coluna ereta. Por quê? Porque a gente tem os chakras, vocês sabem, tem os chakras ao longo de toda a coluna. Se a gente está com a coluna ereta, a gente facilita o fluxo dessa energia, da energia vital que circula em todo o nosso corpo. A gente facilita que ele possa ativar todos os nossos chakras. Nós sabemos que chakras são aberturas, não é? Para cada esfera de manifestação, para cada nível, a gente tem uma abertura, um chakra diferente, não é? E a gente então, focando no coração. Vocês sabem por que no coração? Por que o coração, a gente fala, o mestre fala, tem aquele coração dourado, né, do mestre, se fala do coração do mestre. Primeiro lugar que a alma se uniu ao óvulo foi exatamente onde depois se desenvolveu o primeiro órgão do nosso corpo, que é o coração. Então o coração é a sede da nossa consciência de Deus, de consciência divina. Por isso que a gente, quando medita, busca o coração. Por isso que quando a gente reza com o coração. Por isso que quando a gente ama com o coração. É a nossa porção divina que mais nos aproxima do amar. Então, focando no nosso coração e agradecendo, Mestre amado, a oportunidade de estarmos aqui buscando-te. E te pedimos, Senhor, que teu amor possa vibrar em nossos corações, despertando mais e mais a vossa presença em cada um de nós, em todos os teus filhos, para que a tua paz seja uma realidade na nossa vida, no nosso país, no nosso planeta e em todo o cosmos. Que assim seja.